Irmãos, nós vamos hoje falar sobre perseverança. Perseverança, amém? A gente vai abrir, começando aqui a leitura, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Livro de Hebreus capítulo 10. Amém? Esse programa está sendo gravado agora para a gente colocar no canal do YouTube, tá? E aí a gente vai fazer a edição, e aí a gente vai colocar. Quem não é inscrito ainda no nosso canal, você pode nos ajudar, né? Fazendo a sua inscrição lá e tal, inscrevendo-se lá no canal, Pastor PR Edinaldo Gonçalves. E aí você se inscreve lá e eu creio que Deus vai. Toda vez que você se inscreveu, aí você tem que ativar o sininho para receber as notificações, tá? Agora nós vamos meditar na palavra de Deus. Hebreus 10, 35, versículo 35 e versículo 36. Diz assim: não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amém? Aí diz mais: porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o Senhor Deus, Ele fala conosco o quê? Problemas vão aparecer na nossa vida, lutas nós vamos enfrentar, eu, você, todos nós. Só que, quando os problemas surgirem, você não pode abandonar ou rejeitar a sua confiança. Porque às vezes a gente confia quando está tudo bem, quando a coisa está caminhando, né? Mas quando vem uma situação contrária, tudo caminha para a gente ficar desesperado, angustiado, né? Aflito, com medo, achando que não vai dar certo, achando que a gente não vai conseguir. Só que ele está dizendo, é nessas horas que você não pode rejeitar a sua confiança. Você tem que se manter firme. Aí ele diz mais: porque necessitais de quê? Paciência. A palavra paciência, na tradução atualizada, ela significa perseverança. Então há em nós o quê? Uma necessidade. Nós temos muitas necessidades. Mas irmão, a perseverança é algo que eu e você precisamos ter na nossa vida. Se nós realmente queremos, irmão, prosseguir, continuar, chegar no nosso alvo, alcançar aquilo que nós sonhamos, que nós almejamos, nós precisamos perseverar, para que depois de você fazer a vontade de Deus, o que acontece? Você alcançar a promessa. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e agradável, né? A gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. E aí ele diz mais: o justo viverá da fé, né? Nós não podemos andar na dúvida, no medo, na insegurança. Aí você vai para Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 12, 12. Diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e o que? Perseverai na oração. Você tem um pedido a fazer, você tem algo no seu coração que você não alcançou, você tem que perseverar, orando até aquilo acontecer. Às vezes a gente faz uma oração
não recebeu, não alcançou, a bênção não chegou, e a gente quer fazer o quê? Desistir. Mas Deus está dizendo, você tem que perseverar na oração, amém? Aí ele diz aqui, olha irmãos, olha só, vamos lá para o livro de Números, vamos ver um exemplo aqui. Livro de Números, Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Eu até preguei domingo de manhã, falando sobre o Caleb. O Caleb, ele foi um dos 12 espias, que foram espiar a terra, quando Moisés chegou ali perto dela, né? Estavam caminhando, aqueles 40 anos, e o Moisés enviou 12 espias para olhar a terra, para examinar a terra. Eles passaram 40 dias lá. Eles voltaram, trouxeram frutos, trouxeram boas notícias acerca de que a terra era boa. Só que no meio dos 12 tinha 10 pessoas que começaram a infamar a terra. Eles tiraram a fama, tiraram aquelas coisas boas que haviam naquela terra, falando que tinha gigante, que tinha inimigo, que tinha adversário. E quando eles começaram a falar assim, o povo foi desanimando, o povo chorava. Mas como é que nós vamos entrar na terra se lá na terra tem gigante e tal? E eles começaram a infamar a terra. E o Caleb e Josué foram os dois que perseveraram. Você vai aqui comigo no capítulo 14, no versículo 21, 14, 21. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Agora no 24, olha só, porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, o que ele fez? E perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Então você vê aqui que teve 12, 10 voltaram trazendo uma notícia, 10 dos 12 voltaram infamando a terra. Só que o Caleb, quando ele entrou lá para espiar a terra, ficou 40 dias, ele e o Josué foram os únicos que voltaram com aquele espírito de fé, de ânimo, de perseverança. Eles estavam ali acreditando que eles iriam entrar na terra e que eles iriam possuir aquela terra. Então Deus fala aqui, olha, no meu servo Caleb houve outro espírito. Às vezes as pessoas elas acham, irmão, que isso aqui é bobeira. Não é não. Se na sua vida tiver um espírito de desânimo, você não faz nada, irmão. Às vezes a pessoa ela está num desânimo, irmão. Às vezes um dia pode até acontecer de você estar desanimado, situação acontecer, você desanimou. Agora, uma pessoa que vive desanimada, é porque ela está com o espírito de desânimo atuando na vida dela. O inimigo está trabalhando para fazer ela ficar desanimada. Veja que o Caleb, o espírito que estava nele, era o espírito de perseverança. A pessoa que tem esse espírito, irmão, nela, ela tem também o quê? Que perseverar. Veja que ele disse, nele houve outro espírito. O que ele fez? Perseverou em seguir-me. Quando nós estamos com esse espírito de perseverança, que na verdade é o espírito de Deus, a gente, irmão, enfrenta luta, todos nós, mas você não pensa em desistir, você não pensa em olhar para trás, amém? O tempo passa e você está ali, insistindo.
Você pode olhar muitas coisas que você hoje tem, é porque você perseverou. Você só alcançou porque você não desistiu. As coisas muitas vezes não são fáceis. A pessoa diz: para mim tudo é difícil. Irmão, é difícil para todo mundo. Para todo mundo. Para mim, para você. Mas se você não der lugar ao espírito de perseverança, não colocar no coração, eu tenho que ser uma pessoa perseverante, você não vai conseguir chegar a nenhum lugar. E aí a Bíblia fala aqui, que Deus ia dar aquela terra para ele e a semente dele. É mais ou menos você que perseverou para construir um patrimônio. Você perseverou para construir uma casa. Você hoje trabalhou para ter uma vida, né? Aquilo vai ficar para quem? Para os seus filhos. Ele perseverou, pisou na terra, Deus falou que ia dar para ele, e ele lutou até alcançar aquela terra. Só que aquela terra não seria só para ele, seria para ele e para os filhos dele, para ele e para a família dele. Amém? Agora o que Deus fala aqui? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 9. Capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Romanos 8, 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção que o Espírito de Deus é o que vai fazer você vencer. Veja que ele está dizendo: se o Espírito de Deus habita em vós, esse Espírito que habitava em Caleb, fez com que ele alcançasse a terra. Ele perseverou, chegou até o fim. Amém? Se você deixar a dúvida entrar no seu coração, você não chega a nenhum lugar. A dúvida te impede, a dúvida te atrapalha. Até a oração que você faz, você repreende o mal, mas lá no coração você não acredita, você duvida. Você pode ter certeza que aquilo não vai acontecer, porque você duvidou. A perseverança às vezes é isso: você vai fazer uma oração, não alcancei, eu vou continuar orando. Amém? Eu vou continuar orando. As coisas vão acontecendo e você continua firme. Eu já vi, hoje a gente vê depoimento de pessoas que quando criança ela queria ser um jogador de futebol, chegou lá, mas teve trabalho. O Thiago Maia, aqui de Roraima, você pode olhar, teve até, passou no jornal as dificuldades que ele enfrentou, e hoje ele joga no, vamos dizer assim, o maior clube do Brasil. O pai perseverou: não quero voltar. Não, você não vai voltar não, você vai ficar aí. Hoje ele está lá, titular, já jogou na seleção. O cara está fazendo o nome dele. Por quê? Porque perseverou. Aí a pessoa começa a fazer um curso, não dura um mês, ela desiste. Ela começa a lavar a louça, quando ela vê as panelas com gordura, ela já põe de lado, deixa aqui, coitada da panela. Não, vou limpar a casa. Quando ela chega no quarto, misericórdia, amanhã eu limpo. Vai lavar o carro, lava um lado, quando vê, parece que esse lado está mais sujo do que o outro, amanhã eu termino de lavar. Irmão, se a gente faz as coisas pela metade, a gente nunca vai conseguir completar nada. Ele está dizendo: se o Espírito de Deus habita em vós, a gente tem que sempre dizer: Jesus, se eu quero que o Senhor habita comigo, fica comigo, habita em mim, para eu vencer. Eu não posso desistir, eu não posso parar. Amém? Agora, a volta de Jesus está mais próximo do que tudo. Agora é que a gente tem que perseverar mesmo, né? Aí ele está dizendo, vamos lá para 2 aos Coríntios, capítulo 13.
Segunda aos Coríntios 13. Capítulo 13. Quem está entendendo, diga amém. Versículo de número 5. Preste atenção. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. É muito fácil, né? Eu olhar para o irmão e dizer: esse irmão não tem fé não. Mas Deus está mandando eu examinar a mim mesmo. Eu tenho que fazer um exame da minha fé. Como é que está a minha fé? Aí ele diz: provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós? Ou você não tem certeza que o Espírito de Deus está em você? Você já aceitou Jesus, é uma pessoa de Deus, mas você não tem essa certeza. Então, muitas vezes, quando a gente, irmão, não faz esse exame, sabe, se realmente a gente está na fé. Quando é que uma pessoa está na fé, pastor? É quando ela anda com certeza no coração, convicção, ela não tem dúvida. Mas quando ela anda, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou alcançar? Essa pessoa não está na fé. Sabe? Ela faz um pedido a Deus, mas lá no coração: ah Senhor, será que vai dar certo? Ela não está na fé. Mas Deus está dizendo o quê? Você tem que fazer um exame da sua fé. Você tem que fazer o exame da sua fé. Você tem que começar a ler mais a palavra, crer mais na palavra, buscar mais a Deus, crendo no que está escrito. Não tem o que inventar. Se você vê o que Jesus fez, Jesus fazia coisas simples. A gente não tem que inventar nada, a gente só tem que fazer o que Jesus fez. Amém, pessoal? Teve um momento que Jesus só liberou uma palavra. Ele falou lá para a filha para o Jairo, disse: olha, não temas, crê somente, a tua filha não está morta, ela dorme. O Jairo acreditou. Tinha momentos que Jesus só falava. Tem horas que você vai ter só dizer: eu vou e vai dar tudo certo. E crer no coração. Porque se você falar, vai dar tudo certo, mas daqui 2 minutos depois, será que vai dar certo mesmo? Você já duvidou. Então, ele está dizendo: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Nós temos que permanecer na fé. Só vai perseverar aquele que permanecer na fé. Aí nós vamos agora lá para 2 Timóteo, um pouco mais para frente, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Olha só. Porque Deus não nos deu o espírito do medo, do temor, mas o de fortaleza, o de amor e de moderação. O espírito que estava em Caleb, qual era o espírito que estava nele? O espírito da perseverança, o espírito da fé. Veja que Deus não nos deu o espírito do medo. O medo que te consome, o medo que te trava, o medo que te paralisa, o medo que faz você não avançar. Então o Caleb não teve medo. Tinha gigante, tinha muito inimigo, mas ele não teve medo não. Por quê? O espírito que estava nele era o espírito de Deus. Às vezes a gente tem esse medo, que todo mundo tem um determinado medo, mas você tem que enfrentar os seus medos. Você tem que ir para cima, amém? Né? Ah não, mas eu tenho medo de não dar certo, eu tenho medo de fazer essa prova e não passar, ah mas eu tenho medo, aí você deixa isso dominar você. Deus está dizendo o que? Ele não nos deu o espírito de medo. Então quando vier um medo no seu coração, você vai dizer para você mesmo: Deus não me deu o espírito de medo, eu vou e vai dar tudo certo em nome de Jesus.
Já levanta com medo, já sai com medo de sofrer um acidente, sai com medo de sofrer um assalto, já vai para o trabalho com medo de alguma coisa ruim acontecer. Tem gente que, ela até hoje, ela está presa ao negócio da Covid, né? Medo de pegar o vírus, é um medo que está dominando, e ela fica trancada, trancafiada em um quarto, medo de tudo, medo de todos, medo do nada. Medo de fantasma nem existe, medo de dragão, aí a pessoa vai ficando medo, aí vai crescendo, o medo vai tomando uma proporção na mente, no coração dela, e ela fica travada, fica paralisada, medo de se relacionar e não ser feliz, casar e não ser feliz, a pessoa vai deixando o medo dominar ela, mas Deus está falando com você, que Ele não te deu o espírito de medo, que deu o espírito de fortaleza, de força. Ele te dá a força necessária para você vencer, a capacidade para você vencer. De que mais? De amor. O Espírito de Deus que vai ajudar você a amar teus inimigos, amar o teu próximo, amar a tua família, amém? Amar a Deus acima de tudo. E de moderação, controle, né? Se você não tiver o autocontrole, você vai se tornar uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que não tem um emocional forte, tudo vai te abalar, qualquer coisa você vai estar, ai meu Deus, não, peraí meu Deus, o Senhor me deu um espírito de moderação também. Aí irmãos, vamos lá para Josué. Olha só o que o Caleb nos ensina. Josué capítulo 14. Josué capítulo 14. Já que a gente começou falando sobre Josué, sobre Caleb, agora olha só o que o Caleb, essa mensagem de fé que o Caleb nos passa aqui neste capítulo. Josué capítulo 14, versículo de número 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu. Presta atenção. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. Ele está falando daquilo que nós lemos agora há pouco, quando eles foram espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Então ele foi e trouxe uma resposta positiva a Moisés. Moisés chegou, os 12 chegaram e perguntou: e aí pessoal, como é que é a terra? O Caleb e o Josué foram os únicos que trouxeram uma resposta positiva. Eles sentiram no coração conforme Deus tocou. Eles falaram: a terra é boa, Deus vai entregar os inimigos na nossa mão. Nós vamos lá, porque Deus falou. E eles estavam naquele espírito de perseverança. Então ele trouxe uma resposta como Deus tinha tocado o coração dele. Aí agora só, versículo 8: mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eram os 10 pessimistas, negativos. Eu porém fez o quê? O que ele fez? Leia aí pessoal. Perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Você vê que dos 12, 10 não perseveraram. Ele e o Caleb perseverou. Caleb e Josué. E eu perseverei. Enquanto eles estavam fazendo o coração do povo derreter, eu perseverei. Irmão, quem quiser desistir, que desista. Você não pode desistir. Ah, mas o fulano está desistindo. Ore por ele. Aí você vai desistir porque o fulano está desistindo? Aí, só porque alguém não quer vir para a igreja mais, você não vem mais?
Aí você está o quê? Você está pensando que essa pessoa vai te salvar? Jesus é quem vai nos salvar. Mas ninguém quer vir, irmão. Faça a sua parte. Ninguém quer orar comigo, então ore você. Todo mundo estava lá fazendo o coração do povo derreter, e o Caleb não. Vocês querem desistir? Vocês pensam o que vocês quiserem, eu vou perseverar em seguir o meu Deus. Amém, irmão? Essa é a certeza que a gente tem que ter, sabe? Luta vem problema, às vezes vem situação que se você olhar para as coisas à sua volta, você desiste mesmo. Você não tem que olhar nem para a direita nem para a esquerda. Olha só. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois, leia, perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Ele disse: olha, essa terra vai ser tua porque você perseverou. Mas olha só, irmão, como essa parte aqui ela é muito profunda. Olha só. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. O que Deus falou para ele tinha se cumprido, porque ele perseverou. As coisas que Deus falou só vai se cumprir se você perseverar. Você tem que ser uma pessoa perseverante. Aí ele diz: olha que coisa linda. 45 anos há agora. 45 anos se passaram. 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Ele tinha recebido aquela palavra 45 anos atrás. 45 anos atrás. Tem gente que não consegue perseverar um ano. Peraí, irmão, 45 anos. Você quer para a gente ficar até envergonhado? Tem coisa que a gente está perdendo porque a gente não persevera, sabe? Tem gente que tem uma mente muito negativa, só pensa no pior, sabe? Ela não consegue pensar positivo, por isso que nada dá certo. Aí ele diz: 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. Eles estavam no deserto quando Deus falou com ele. E agora, eis que já sou da idade de 85 anos. O cara tinha 40 anos, agora estava com 85 anos. Agora segura essa daqui, presta atenção. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Rapaz, o cara estava com 85 anos dizendo: e hoje eu estou tão forte como naquele dia quando Moisés me deu aquela palavra. Sabe, às vezes com o passar do tempo, as pessoas vão ficando fracas na fé, estão desistindo, já não são mais fervorosas, vão esfriando, sabe? Vão desanimando. Você vê assim uma frieza tomando conta de alguns irmãos. Por quê? Porque eles não têm esse espírito de perseverança. Tudo desanima ele, tudo ele faz, ele já fica triste, tudo ele quer desistir, qualquer coisinha quer desistir, qualquer coisinha está desanimado. Espera aí, olha o exemplo aqui. Ele disse: 45 anos se passou, e eu estou hoje com 85 anos tão forte como eu estava. Tem gente que usa a idade como pretexto para não orar, para não se consagrar, para não buscar a Deus, sabe? Você vê, a pessoa tem que começar a pegar os homens que viveram muito. Salmo 92, Deus diz que na velhice você vai dar fruto. Moisés, aos 120 anos, ele foi recolhido lá naquele monte, porque Deus falou que ele não ia entrar na terra, mas ele tinha 120 anos e ele era forte, e as suas vistas não se enfraqueceram. Era um senhor bem forte. O Abraão morreu com 125 anos, se não me engano. Se você for olhar,
no livro de Lucas, tinha uma mulher chamada Ana, que com quase 85 anos, ela perseverou até o final da vida dela, um jejum com oração na casa de Deus. O Simeão também, já na sua velhice, firme com Deus. Então, veja que 45 anos se passaram, e ele faz essa declaração, ele diz: olha, ainda hoje, eu estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Sabe, eu digo para vocês, este ano agora, né, com Jesus, graças a Deus, vou fazer 18 anos de fazendo a obra de Deus, só isso, mas eu quero um dia chegar a falar isso aqui também. Pessoal, eu estou há 45 anos com Jesus, 50 anos com Jesus, amém? Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando assim: peraí, eu vou perseverar, eu vou até o fim, porque Deus vai me dar a capacidade dele, e o Espírito que Ele me deu é de força, fortaleza, diga amém, né? Aí ele diz mais: ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Então ele tinha força para guerrear, ele só ia conseguir ocupar a terra se ele expulsasse os inimigos lá. E o que mais? Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins, que eram gigantes, tá? Estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura o Senhor será comigo, para os expelir, expulsar, como o Senhor disse. E o que o Josué fez, irmãos? E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. 85 anos, 45 anos se passaram, e ele foi lá, pegou a espada dele e foi enfrentar os gigantes que tinham lá. Porquanto, olha só, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje. Porquanto fez o quê? Perseverara em seguir o Senhor seu Deus. Por que ele conseguiu a terra? Porque ele perseverou. Tudo na vida a gente só consegue se a gente perseverar. Quem desiste fácil. A gente vai finalizar aqui, eu vou pedir para colocar na tela, Tiago capítulo 1, versículo 5, só para finalizar, a gente vai orar agora. Tiago 1, 5, coloca na tela. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando. Você vai pedir? Peça com fé. Você vai orar hoje pela sua família? Ora com fé. Não fica duvidando, irmão. Aí ele diz: porque o que duvida é semelhante à onda do mar. A onda do mar, uma hora está lá em cima, uma hora está lá embaixo, é agitando, né? Uma hora ela está alta, uma hora ela está baixa. A pessoa que duvida, ela é assim, uma hora ela está bem, uma hora ela está mal, uma hora quer vencer, uma hora quer morrer, uma hora ela vai conquistar, uma hora ela vai ser derrotada, porque ela é assim, ela oscila muito, ela não é perseverante, ela sempre está oscilando na fé dela. Uma hora ela está lá, uma hora, não, vamos lá, aí outra hora está lá. Não pode ser assim não, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A pessoa sempre está sendo levada pelas circunstâncias que aparecem na vida dela. Agora preste atenção aqui nesse versículo: não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. O que é isso? O oposto da perseverança, a inconstância.
A pessoa, quando ela é inconstante, ela não chega a nenhum lugar, ela não recebe do Senhor coisa alguma. Ela vai patinar a vida toda. Ela vai sempre desejar, mas não vai alcançar. Por quê? Porque tem um coração dobre. É um coração que está crendo, duvidando. Há dentro dela dúvidas que impedem ela de orar, impedem ela de conquistar, impedem ela de alcançar. Ela está sempre em cima do muro. Quando o vento bate, se for um vento forte, ela cai do muro. É igual um macaco pulando no galho em galho. Vai pular num galho fraco, o galho vai quebrar. A gente tem que tomar uma decisão na nossa vida. Se você é uma pessoa que duvida muito, você tem que falar com Deus hoje sobre isso. Deus, eu sou uma pessoa muito pessimista. Eu duvido muito. Eu desisto muito fácil das coisas. Então Deus está dizendo: o homem que é dobre coração, inconstante em todos os seus caminhos, ele não receberá de Deus coisa alguma. Vai ficar sempre desejando e nada alcançará. O Caleb, 45 anos se passou. Josué era o líder, Moisés tinha morrido. Josué, é o seguinte, você lembra aquela palavra que Moisés deu? Ele disse que Hebron seria minha. Mas Caleb, tem muito gigante. Não importa. 45 anos se passou. E hoje a minha força para guerrear é a mesma de 45 anos atrás. E eu quero que aquela terra que Deus prometeu para mim. Então a terra é tua, vai lá. Ele entrou, matou gigantes, expulsou os inimigos e ocupou a terra. Porque ele não chegou lá: ô seu gigante, tudo bem com o senhor? Ô seu gigante, tudo bem? Tudo na paz, eu faço parte aqui do povo de Deus. Quero comunicar ao senhor que há 45 anos atrás, Deus falou que essa terra era minha. Eu queria pedir para o senhor, por gentileza, o senhor saísse daqui. Ele ia sair nada. O gigante era o povo que andava armado, o povo que era de guerra. Na hora que eles tinham ali muitas guarnições, era um povo que era valente, guerreiro. Tinha esse negócio de conversar não, a terra era terra. O povo lutava por terra, até hoje, irmão. O povo briga por causa de terra. Dá até morte por causa de terra. Aí você imagina naquele tempo, as pessoas queriam ocupar vamos dizer, a melhor terra. E Hebron era uma terra boa. Era um lugar bom. Tinha lá um rio, era uma terra boa para se plantar, era uma terra muito boa, e o Caleb sabia que aquela terra era dele, mas ele não podia, irmão, ficar ali cruzando os braços. 45 anos se passou, e chegou o dia, ele disse: Josué, eu quero a minha terra. Você vai enfrentar? Eu vou enfrentar. Mas você já está com 85 anos, não quero saber. Deus falou: eu vou ocupar aquela terra, mas eu vou enfrentar o gigante que está lá. Irmão, o gigante não saiu de boa vontade não, ele teve que derrotar o gigante que estava lá. Você vai lutar, você vai trabalhar, você vai ter que derrubar os gigantes que estão tentando impedir você de alcançar a sua terra, alcançar as promessas que Deus te deu. Muitos gigantes vão aparecer na sua vida, muitos problemas, mas você tem que perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Eu vou deixar essa palavra hoje para você.